o tema da live e vou fixar o comentário para quem for chegando. Parei de emagrecer com exercícios, e agora? A ideia dessa live, para quem for assistindo, né, para quem for chegando, a ideia dessa live surgiu porque uma pessoa que me seguia, né, começou a me perguntar, começou a falar, poxa, eu corro todo dia e eu não tô conseguindo mais emagrecer, comecei a emagrecer, perder peso, o que eu faço e tal. Eu perguntei algumas coisas da alimentação, do que fazer, mas resolvi chamar uma amiga minha, uma personal, que é a Gabi Câmara, para fazer uma live só para isso, para tirar todas as dúvidas de quem percebe que chegou no platô, né? Que começa a emagrecer, começa fazendo exercício e parece que chega um ponto que para e não adianta mais. Então, vocês me dizem se o áudio tá ok, se tá dando para ouvir bem, tá bom? Se tiver algum probleminha, vocês me avisam. Eu vou chamar a Gabi para entrar agora. Deixa eu só ver como que eu faço isso. A Gabi tá aí? Acho que eu tenho que enviar um convite para ela, né? Deixa eu ver se ela entrou. Então a Gabi vai tirar as nossas dúvidas, a gente vai bater um papo sobre essa parte, né? Quando que a gente para de evoluir com os exercícios? A gente começa a emagrecer, mas parece que chega um ponto que fica tudo estagnado, né? E a gente não consegue mais evoluir. O que será que acontece? Será que o problema tá no exercício? Será que a gente tem que fazer alguma coisa diferente? Oi, Erivelte, tudo bom? Tá bom o áudio, né? Que bom. Eu tenho que solicitar ela, mas eu não sei se ela tá aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Eu não sei se ela ainda entrou. Deixa eu mandar uma mensagem pra ela aqui. Gabi entrou. Legal, Gabi. Agora eu tenho só que lembrar como é que eu te chamo, né? Eu tenho que entrar aqui no solicitar, será? Fazer uma transmissão ao vivo com... Deve ser com... Agora vai dar, gente. Já tem tanto tempo que eu não faço live com alguém de convidado que eu até esqueci como é que faz. Olá! Oi, Gabi, tudo bom? Tudo jóia? Eu vou só colocar o meu fone aqui para não dar um retorno, porque eu tô sem o foninho aqui no celular. Só um minutinho, porque eu acho que com mais uma pessoa, aí vai dar um retorno aqui. Então, deixa eu... Ai, carinho. Pronto, acho que agora vai dar. Que aí não vai dar o retorno ali de você falar e voltar para eles, né? Isso. Pronto, isso aí, pessoal. Se alguém tiver com algum problema de áudio, vocês dão um grito aqui, tá bom? O Erivelto tinha falado que tá bom o áudio. Oi, Vânia, tudo bom? Sejam bem-vindos. Agora sim nós vamos começar. Então, quem tiver alguma dúvida, pode mandar. Eu já estava aqui falando, Gabi, para eles, como que surgiu essa ideia de fazer a live sobre esse tema. Porque tem alguns seguidores que entraram em contato, já tem umas semanas até, quando a gente tinha combinado daquela primeira vez, né? Perguntando assim, poxa, eu parei de emagrecer, eu já até perdi 5 quilos, não lembro exatamente quanto essa pessoa tinha emagrecido. Essa pessoa corria todo dia e falei, agora eu parei de emagrecer. Aí eu perguntei, mas o que você está comendo? Para ver se a pessoa tinha uma alimentação relativamente saudável, né? Se mantinha ativa. E aí eu tive essa ideia, poxa, vamos chamar a Gabi, que é uma personal aí super competente, para a gente tirar as dúvidas em relação a esse bendito platô, para não dizer outra coisa, né? Só que antes da gente entrar na live, eu vou falar um pouco sobre quem é a Gabi, para quem está assistindo. A Gabi, ela é personal, como eu falei, né? Formada em educação física, já trabalhou com treinamento funcional, passou por um processo pessoal de emagrecimento, né, Gabi? Que depois, se ela quiser, ela vai compartilhar com vocês. Ela ficou acima do peso. Quero saber depois, Gabi, quantos quilos acima do peso, como que foi essa época, para você até compartilhar a sua história com quem está assistindo e vive a mesma coisa, né? Então, a Gabi passou por esse processo de emagrecimento e depois de ver tantas pessoas comentando, né? Poxa, como é que você emagreceu? O que que você fez? Ela acabou resolvendo compartilhar, né, a vivência dela, tudo que ela aprendeu, o que que ela tinha feito para emagrecer, para também ajudar outras pessoas que estão com essa mesma questão, que estão com essa mesma dificuldade, né? Então, o que eu posso dizer assim da Gabi é que ela tem também essa missão de ajudar as pessoas a se manterem mais ativas, mais saudáveis, emagrecer treinando em casa, né, Gabi? Isso.
Então, Gabi, me conta aí como que foi já essa sua história pessoal, né? Que você viveu, ficou acima do peso e como que foi isso para você? Então, como vocês sabem aí, né, como ela falou, eu tava aí, sempre fui muito ativa, na verdade. Sempre fui uma pessoa assim que gostei muito de exercício, de alimentação saudável e tal. E quando eu tava quase para formar na faculdade, eu tava assim no meu auge do corpo, tava tudo certinho, tava me sentindo muito bem. Só que aí surgiu a oportunidade de eu fazer um intercâmbio. E foi para um intercâmbio para Inglaterra. Então lá não tem jeito, né? A gente acaba saindo um pouco do eixo, mesmo sem querer, porque você está num país novo, você quer experimentar as coisas gostosas que tem lá, né? Acaba saindo da rotina também, porque eu fui lá para trabalhar, então a minha rotina mudou muito. Mesmo continuando fazendo um pouco de exercício lá quando dava, não tinha jeito, eu mudei os hábitos, né? Então eu ganhei peso assim numa maneira muito rápida mesmo, que eu fiquei assustada. As pessoas ligavam para mim em vídeo e todo mundo comentava: Nossa, está gordinha e tal, rosto cheinho. Mas não tinha jeito. Quanto você engordou e quanto tempo? Assim, quantos quilos você ganhou em quanto tempo nessa época que você estava lá? Ó, para ser sincera, eu não pesei. Nem lá, nem quando eu Hum, voltei. Mas pelas fotos, até lá no meu Instagram, eu coloquei uma foto de antes e depois, que foi quando eu fui eu vi essa percebi, foto. caramba, é muito diferente, né? Como que um ano a Aham, pessoa muda tanto, né? Então, sim. assim, pra ser sincera, realmente, eu não pesei, eu não sei te falar quantos quilos foi, mas olhando as fotos, a gente vê que teve muita diferença. Deve ter sido no mínimo 5 quilos ou até mais, mas dá pra ver É, que eu tava muito inchada mesmo, uhum, por conta disso tudo, né? E sim. assim, como você falou, a minha área de atuação sempre foi mais para esse lado de funcional. Então, eu trabalhei muito na questão de movimento, de prevenir lesões, né? Todo esse cuidado que sempre teve. E não era algo tão direcionado para o emagrecimento, mas era uma coisa mais de qualidade de vida, de saúde. E por isso eu pegava muitos alunos mais idosos, assim, um pouquinho na faixa média ali da idade, né? Uhum, Mas como eu tive esse processo de emagrecimento e vi, assim, pessoas próximas mesmo sofrendo muito com isso, sendo enganadas por muitas coisas que tem aí, por aí, né? Até por tem. senso comum também, pela cultura. Tem muitas coisas que a gente pensa que é verdade, mas não é, em relação ao Uhum. emagrecimento. Então, eu fui juntando tudo isso e vendo, assim, como que as pessoas comentavam, como que eu tinha emagrecido. Então, eu juntei. Então, eu vou compartilhar os meus conhecimentos. Aquilo que eu aprendi na minha formação, aprendi na minha experiência e que eu possa Uhum. ajudar as pessoas que estão aí sofrendo também dessa parte. Então, hoje, eu junto as duas habilidades que eu tenho, tanto o treinamento funcional, cuidando da saúde como um todo, cuidando das articulações, dos movimentos, que são tão importantes como a estética, né? Então, eu Uhum. juntei esses dois. Fazer um treinamento funcional, para a pessoa ter mais qualidade de vida, menos dores, pela vida, né? Em geral. Sim. E também o emagrecimento por conta das minhas experiências aí. Maravilha, Gabi. Agora eu fiquei curiosa, até porque, assim, atendendo as pessoas que querem emagrecer, né? Eu me chamou a atenção quando você disse assim, eu não me pesei nem lá nem aqui. Então eu queria, né, só para a gente fechar assim nessa sua parte da sua história, da sua experiência, eu acho que pode ser muito rica, né? Porque você viveu na pele o que muitas Uhum. pessoas vivem, né? Com essa dificuldade para manter o peso equilibrado, manter o peso saudável. O que que você sentia, primeira coisa, o que que você sentia quando as pessoas te viam na videochamada e falavam, nossa, você tá cheinha, o que que aconteceu? E o que que você não se pesou? Você tinha algum receio da balança? Como é que isso repercutia em você? Bom, quando os comentários chegaram, não tem jeito, né? A gente se sente um pouco para baixo, até porque, como eu falei, antes de ir, eu tava assim no auge do meu corpo, que eu tava me sentindo bem. É nesse sentido que eu quero Uhum, falar, não tô querendo comparar ninguém, não. Mas eu tava me sentindo muito bem. Então, quando as pessoas chegavam para mim e falavam, nossa, você tá cheinha e tal, então isso me incomodava um pouco.
E o que mais incomodava, na verdade, era também as fotos. Quando eu tirava fotos em lugares lindos, mas eu não estava me achando bem. Uhum, E a outra questão também das roupas, já não estava mais servindo, minhas calças já estavam rasgando, não subia mais. uhum, Então isso tudo me incomodava. Calça que eu usava com cinto, aí eu já não estava mais nem uhum, servindo. Então isso tudo foi me incomodando. A questão da balança, para te falar a verdade, o que que acontece? Eu sou uma pessoa assim, até por conta da profissão, a gente sabe que balança muitas vezes não é certa. Ela é, não quer dizer resultado. Então, o uhum, que eu comparo geralmente são as roupas, são as medidas, a questão da foto também, de perceber, nossa, eu estava diferente, não estava. Por quê? Porque cada balança é de um jeito. Então, se eu pesar na balança aqui da esquina, vai dar um número diferente se eu pesar aí perto da sua casa. uhum, Então, eu não sou muito de ficar pesando, não, para ser sincera. Eu gosto mais de uhum. comparar na roupa, de comparar as medidas. É até uma sugestão que Maravilha. eu dou para os meus alunos. Não só a balança, mas perceba também a questão das medidas. Sim, sim, muito legal você ter tocado nesse ponto, Gabi, porque a balança, ela é um GPS meio falho, né? Porque ela pode, de alguma forma, sinalizar a direção, né? Se você está muito além do seu peso e quer equilibrar seu peso, mas ela não mostra o seu retrato fiel, porque tem a questão da massa magra, né? Tem a Isso, distribuição corporal, tem a massa óssea, né? A massa magra, a massa óssea. Então, ela às vezes nos trai, porque já aconteceu comigo, às vezes vai num churrasco, você come uma coisa super salgada, no outro dia você tá bem mais pesado e você fala, poxa, não é possível que eu engordei isso de um dia para o outro. Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado com a balança. Ao mesmo tempo que a gente não pode fugir dela, né? Porque tem muita gente que foge da é, balança para não ver a realidade, a gente tem que olhar para ela com um certo cuidado e não avaliar ela como a única fonte da verdade, né? E não se assustar demais. Muito legal, Gabi. Eu sabe que eu também tenho um pouquinho, assim, uma história um pouco parecida quando eu tive meu filho. Eu fiquei muito acima do peso. Para quem está assistindo aí, não sabe, eu fiquei, engordei pra caramba. Dizem que a gente emagrece na amamentação, né? Mas eu engordei. Eu comecei a ganhar peso porque eu comia, eu me dava o direito de comer tudo que eu queria, de qualquer jeito, cuscuz com leite condensado. Eu só queria dar nossa. mamar e ser feliz. Mas eu não me achava também gordinha, né? Eu tava, olha. Eu estava 10 quilos acima do meu peso normal, né? Do meu peso normal naquela época. Mas eu não me achava, não. Me achava que estava bem. Hoje, olhando as fotos, eu falo, gente, olha, até que eu estava gordinha mesmo, mas na época eu não achava, não. E é interessante quando a gente passa por esse processo, né? Porque eu também, quando eu resolvi, não, agora eu vou começar a cuidar de mim, me libertei de algumas crenças aí relacionadas à maternidade, né? E comecei a cuidar mais de mim, dar mais tempo para mim, fazer exercício, me alimentar, eu esbarrei nessas questões também do emagrecimento, né? E aproveito também para compartilhar muita coisa, né? Porque a gente se depara com isso frequentemente no nosso dia a dia. Você que é personal também, tem dia que você não está disposta a malhar, eu que sou psicóloga também. Às vezes eu percebo no meu dia a dia coisas que eu ensino para as pessoas. Hoje mesmo no mercado eu estava lá, fui lá só comprar uma verdurinha, gente, eu passei numa prateleira, tinha o doce de leite Viçosa, que eu amo de paixão, doce de leite, e tinha um chocolate. Para mim é o melhor doce de leite. Para mim é o melhor doce de leite do Brasil, é o doce de leite Viçosa. Mas eu falei assim, gente, tinha uma embalagem menorzinha, eu falei, eu vou levar. Aí eu falei, gente, eu não tava nem lembrando de doce de leite. Olha como é que são as coisas. Eu vim pra cá comprar alface, comprar verdura, comprar fruta. Passei por essa gôndola, vi o doce. Quase que eu levei pra casa. Eu falei, não, eu vou interromper isso aqui já, esse elo, né, da corrente logo no começo, porque eu sei que se eu levar pra casa eu vou comer doce a tarde toda. Eu não vou resistir. Então é legal a gente compartilhar isso. Mas agora, Sim. Gabi, a gente indo mais direto ao ponto, né? Para que é o tema da live de hoje. Quando as pessoas começam a fazer exercício, quando elas decidem emagrecer, equilibrar o peso, aí elas começam a evoluir, perder peso, emagrecer, e de repente elas param de perder peso. Por que que você acha que isso acontece? Quais que são as principais causas, na sua opinião? Tá. Aí a gente tem que analisar, né, o que está acontecendo. O primeiro fator é o seguinte: quando a pessoa está sedentária e ela começa a fazer um exercício, muito provavelmente ela vai ter sim um resultado ali.
Isso pode, e a gente tem que analisar, será que ela está perdendo peso ou está emagrecendo? Porque tem diferenças aí. Muitas pessoas Uhum, perdem peso e achando que estão emagrecendo. O que é perder peso? A gente pode perder massa muscular, pode perder líquidos, né? E pode ser que não perca a gordura. Então tem que tomar muito uhum, cuidado com isso. Algumas medidas extremas fazem com que aconteça isso. Que a pessoa perde até massa muscular, que não queria perder, acaba perdendo, uhum, né? E pensa que está emagrecendo, mas na verdade está perdendo peso. Então tem que ter muito cuidado. Então a primeira causa é essa. Já que a pessoa estava ali no sedentarismo, e aí ela começa a fazer um exercício, ela vai sim ter um resultado, porque o corpo, né, estava naquele platô, sempre estava uhum, ali, sedentário e tal. Você dá um estímulo, qualquer estímulo que você der a mais, vai, claro, uhum, ter um resultado no corpo da pessoa, tá? Então, esse é o primeiro fator. A segunda causa que pode estar acontecendo é o segundo platô, na verdade. Ela começou a fazer exercício ali, só que não dá um estímulo a mais, fica sempre no mesmo estímulo, sempre no hum, mesmo exercício. Então, o seu corpo está acostumado. Para você evoluir, para você ter mais resultado, você precisa dar um estímulo maior. Isso acontece muito uhum, com a questão do aeróbico, aí o pessoal que faz caminhada. Ah, eu vou fazer caminhada 3 vezes por semana. E fica sim, sempre naquilo. Fica um ano fazendo caminhada 3 vezes na semana, 20 minutos. É a regrinha. sim, Então, seu corpo acostuma com aquilo, você vai ficar naquilo, não vai ter mais resultado, pode até ir perdendo aos pouquinhos, né? Porque não tem uhum, mais aquele equilíbrio calórico. Às vezes ela começa a comer mais e continua fazendo exercício, mas não dá um estímulo. Então, é isso que acontece. Então, o que a uhum, gente tem que pensar? Você está aqui no sedentarismo, está aqui nesse platô aqui, nesse nível. Quando você faz o exercício, você vai dar um estímulo maior. Geralmente, o que seu corpo vai fazer? Ele não vai direto aumentar, mas ele vai cair. O que é essa queda? uhum. O que acontece nessa queda? É aquele dia que você sente dor muscular, aquele dia que você fica sem É, energia, fica indisposta. Mas você estava aqui. Quando o seu corpo recuperar, o que ele vai fazer? Ele não vai voltar aqui. Ele vai estar aqui já. Vai estar maior. hum, Só que para você ter mais resultado, o que você tem que fazer? Dar um estímulo maior. ah, Senão você sempre vai ficar na mesma coisa. Então, por isso que é legal também ter o acompanhamento de um profissional nessa hora, né? Porque uhum, exercício, as pessoas pensam, mas exercício não é tudo igual. Não é qualquer exercício que vai te dar resultado. Então, por isso que é muito importante ter acompanhamento profissional para saber dar esses estímulos certos para você, além uhum. de não te sobrecarregar também, que tem que ter muito cuidado Sim, para não acontecer lesões. sim, sim, com certeza. Muito interessante, Gabi, você ter falado disso. Na semana passada eu fiz uma live sobre jejum intermitente, né? Eu li alguns artigos que fizeram, um artigo fez uma revisão, né, de vários estudos e teve uns resultados assim muito interessantes, né? Porque esse artigo comparava se tinha diferença entre jejum intermitente e dieta, né? Não vou entrar no detalhe do estudo todo, mas uma das coisas Uhum, que me chamou a atenção é que tanto nas dietas com essa restrição calórica contínua, né, a dieta normal, entre aspas, né, aquela que você vai regulando o número de calorias, tanto nelas quanto no jejum intermitente, as pessoas tendem a perder massa magra também no início, né? Então foi mais ou menos isso que você falou. Quando você perde peso, você não perde só gordura. só Então gordura. esse é um efeito dessas dietas, né? Dessas dietas, principalmente as dietas muito restritivas, ou esses, né, esquemas de jejum, tem vários tipos de jejum, mas esses que também fazem você perder peso muito rápido, porque você perde massa magra. E é o que acontece, pessoal, quando perde massa magra, 70% da nossa queima calórica, né, foi um outro dado desse estudo também, 70% do que a gente gasta de energia
em repouso, né, o metabolismo basal, depende da nossa massa magra. Então, se você faz dietas malucas, restritivas e perde a massa magra, é como se você estivesse perdendo a sua capacidade de gastar mais energia. Então, por isso que o efeito dessas dietas, né, restritivas a longo prazo é acabar te engordando mais do que te ajudando, né? Então, muito legal esse alerta para as pessoas não caírem nessas armadilhas, né? Até por querer resultado rápido, por querer perder peso logo, porque elas estão com pressa, acabar piorando a situação a longo prazo, né, Gabi? Outra questão do benefício do exercício, né? A pessoa pode emagrecer só com dieta? Pode emagrecer. Mas a questão é essa. Aí ela vai perder massa magra também. Então, acho muito importante ter o exercício em conjunto para poder aí ter essa massa magra aí, não perder, né? Não perder preservada, né? Preservar. Essa palavra que eu estava procurando. De preferência até não só preservar, mas aumentar, né? Porque quanto maior a nossa distribuição de massa magra, maior a tendência de você queimar mais calorias em repouso, né? Muito legal, Gabi. Agora você falou o seguinte, que chega no platô, e aí era uma outra pergunta que eu fiquei curiosa quando você disse, se a gente se sente dolorido e tal, e dá aquela caída, depois o nosso corpo se recupera e volta, e a gente tem que dar um estímulo maior para não chegar nesse segundo platô, né? Quando chegar nesse segundo platô, a gente tem que estar mudando frequentemente o estímulo para a gente conseguir continuar tendo resultado. Aí uma dúvida que eu já tive, sabe quando a gente vai malhar e você sente a musculatura dolorida, você fala, esse treino funcionou. Será que só dá resultado quando tá doendo? Quando eu faço o treino e para de doer, quer dizer que eu já tô me adaptando? Sim, na verdade, quando a gente está fazendo exercício, vou tentar explicar de uma maneira mais fácil aqui para não complicar a cabeça. Por exemplo, a gente está fazendo exercício aqui, levantando peso, o que acontece? Vai juntando um ácido no nosso músculo. E, ao mesmo tempo, vai causando microlesões no músculo. Por isso que é bom ter um intervalo de um dia para o outro, né? Para não ficar causando muitas lesões no músculo. Então, quando você, na verdade, não está mais doendo, do outro dia, então é porque já diminuiu essa quantidade de ácido, o seu músculo realmente já tá recuperando. É o Mas ácido é lático? complicado, isso, ácido lático. Mas é complicado falar assim, esse exercício só deu resultado, só dá resultado se eu sentir dor. Nem sempre. Às vezes está te dando resultado sim, e você não sente dor. Então é complicado falar, só vai ter resultado se tá dolorido. Se não. doeu. Geralmente, o que acontece? Por que a gente sente dor? Geralmente é por causa do estímulo, novamente. Seu corpo não estava acostumado com aquele estímulo, você dá mais estímulo para ele, né, vai sentir aquela dor. Mas não dá para falar assim, não, só vai ter resultado quando estiver sentindo dor. Não. É complicado falar legal. assim. Vou dar só uma repassada aqui, porque eu vi que tem muita gente fazendo alguns comentários e eu não quero deixar as pessoas sem as perguntas respondidas. Então, pessoal, quem fez pergunta aqui eu não respondi, peraí que eu já vou dar uma olhadinha aqui e voltar. Eu tô achando essa luz aqui muito forte, tô muito branca. Vou ver se eu apago aqui, fica melhor. Regula a luz Pode aqui que eu tô olhando os aí. comentários de quem fez uma pergunta. Deixa eu ver, tô passando aqui, o pessoal acenando. Muito legal, pessoal, a participação. Vou chegar já na pergunta, que eu vi que uma pessoa fez uma pergunta lá na frente. Chegou a Vânia aqui, perguntou como adquirir massa magra. Como adquirir massa magra? Tudo em mim vira gordura. Como adquirir massa magra? Tudo em mim vira Agora gordura. ficou escuro, né? Então, para massa magra não tem jeito, pessoal. Tem que ser treino de força mesmo, tá? E também a questão da alimentação. E aí tem que analisar direitinho como que tá essa alimentação aí. Que aí a gente tem que aumentar o consumo de proteína, né? E diminuir o consumo, principalmente aí, de carboidrato. Que a gente pensa assim, gordura não, carboidrato também. Tem que tomar um pouco de cuidado.
Então, Uhum. alimentação e exercício. Sim, sim, muito bom. Se Treino tudo de tá virando, força. se tudo tá virando gordura, então isso indica que é muito excesso de açúcar, de carboidrato, né? Uhum, é verdade. Mais na frente eu vou perguntar mais desse treino de força aí. Mas, na sua opinião, Gabi, quais são assim os erros mais frequentes que as pessoas cometem quando elas começam a fazer exercício para emagrecer? Tem muitos erros. Tá, um dos erros mais comuns que eu vejo, acho que eu até falei um pouquinho lá no início, que é achar que todo exercício é igual. Que é achar que Uhum, todo exercício é igual e que você pode fazer qualquer exercício que vai funcionar. Então, uhum, não, exercício não é tudo igual. Não é, eu vi um vídeo ali, vou fazer e vai dar certo. Não. Existem diferenças, tá? E também tem que tomar cuidado na questão de que o seu corpo pode não estar preparado para fazer um certo tipo de treino. Então, vamos supor, a pessoa é sedentária e quer fazer um treino muito intenso, com muitos saltos, sabe? Que ele treina assim, para deixar a pessoa morrendo mesmo. É perigoso, tá? uhum, Então, um dos primeiros erros é a pessoa. E eu até entendo, porque é um pouco da nossa cultura achar que, assim, exercício é fácil, só vou lá e faço. Igual dieta uhum, também, é só pegar qualquer uma, é só fechar a boca e fazer muito exercício que vai dar certo. E não é assim, né? Eu vejo que para uhum, tantas áreas as pessoas se preocupam tanto, contrata um especialista, vai lá e faz. Para exercício parece que é tudo fácil, que é só fazer uma caminhada que vai dar certo. E não é assim. Então acho que uhum. o primeiro erro é esse, subestimar, né, essa questão. Achar que qualquer exercício pode ser feito sem acompanhamento e acabar exagerando ou fazendo da forma errada, né? E achar que é tudo igual, né? Que não é assim, aeróbico nem sempre vai ser o melhor exercício para emagrecer, como a Uhum, maioria das pessoas pensam. Então, existem outros entendi. tipos de exercícios que podem ser melhor para emagrecer, né? Depende E aí do objetivo. do E outra coisa objetivo. também, outra coisa que eu lembrei agora, que as pessoas às vezes não fazem, e que é muito importante, pode ajudar, é definir, é ter um planejamento, definir o Hum, dia e o horário que você vai treinar. Isso parece ser um uhum, pouco assim, besta, mas é muito importante, isso faz muita diferença mesmo. Aquela história, hum, né? Segunda-feira eu começo. E aí chega a segunda, não, daqui a pouco eu faço. Não, daqui a pouco, daqui a pouco. Aí você vai dormir, você não fez exercício, aí você fica chateada, fica mais ansiosa, dizendo que você não consegue, desiste. Então, ter um horário e o dia definido para você treinar, o espaço, já saber o que você vai fazer, é muito importante. sim, para ter essa consistência, né? Eu tô vendo Isso. aqui que a Vânia aqui atrás perguntou em relação a essa questão do emagrecimento, se descontrole hormonal tem a ver, Sim, né, com a tem questão muito a ver. hormonal. Você Sim, tem quer muito a falar e ver. depois eu complemento, então? Pode Sim. ser que a gente, pode ser que a gente tenha ideias, né? Ideias Eu diferentes acho aí. que, eu, assim, do meu ponto de vista, eu acho que a questão hormonal influencia demais o emagrecimento. Tanto Sim. que a gente vê, por exemplo, entre homens e mulheres, né? Porque a distribuição hormonal também é diferente, os homens têm uma facilidade muito maior de ganhar massa muscular, por exemplo. Por quê? Uhum. Porque tem aí a testosterona, que tem um papel fundamental aí para ganhar músculos, né? E tudo mais, para queimar gordura também. Então, quando a gente compara homens e mulheres em questão hormonal, a gente já vê essa diferença e vê que cada um evolui de uma forma diferente. Então, às vezes a gente até, né, nós mulheres, a gente fica querendo ter aquela barriga tanquinho e não consegue de jeito nenhum. Por quê? Porque pode estar com essa questão hormonal influenciando. Algumas pessoas até tomam hormônios, né? Que hormônio? Testosterona, que é o hormônio que deve ser maravilhoso. Eu queria ter muito testosterona para ter muito músculo. Mas assim, tem a questão entre homens e mulheres e a gente mesmo, nós mulheres e os homens também, né? Cada um no seu quadrado, ao longo do tempo, vai tendo variação na composição hormonal. Os homens aí podem chegar na andropausa, né? E
ter uma queda na produção de testosterona, que pode influenciar o rendimento nos exercícios, a disposição, a qualidade do sono. As mulheres também, né, que chegam na época da menopausa, eu morro de medo da época da menopausa, sabe? Porque deve dar uma bagunçada geral, assim, nos hormônios, né? Então, tem muita gente que faz reposição hormonal. Então, eu acho que essa questão, né, principalmente para as mulheres, quando chegam na menopausa, deve ficar meio bagunçada. Porque o nosso corpo, ele tem uma distribuição aí de massa magra, de gordura, que funciona com aqueles hormônios ali. Mas, quando chega nesse período, né, que é marcante, que é a menopausa, mudando os hormônios, vai mudar a distribuição. Eu acho que as pessoas tendem a ganhar mais gordura, principalmente na barriga, né? Até a distribuição de gordura no corpo da mulher muda. Eu lembro da minha prima muito querida, adoro ela. Ela chegou na menopausa e ela ficava revoltada. Ela falou assim, gente, mas essa menopausa, pelo amor de Deus, eu tô ficando com um corpo igual de homem. Ela falava assim, porque eu tô juntando gordura aqui, ó, acabou minha cintura, o bumbum tá diminuindo, a barriga. Então, ela não estava fazendo a reposição hormonal. E ela estava sentindo na pele como que os hormônios estavam mudando a distribuição da gordura no corpo dela, né? Então, eu acho que o hormônio, sim, interfere muito nessa questão de emagrecer, de quem quer modelar o corpo, de quem quer ficar, né, saradão, vamos dizer assim. O que você acha, Gabi? O que você Sim, percebe sim. sobre isso? O hormônio tem uma atividade muito importante aí na questão do emagrecimento. Não só com questão, como você falou, da testosterona e tal, né, do que a gente já tem, mas, por exemplo, a comida também, certos alimentos liberam diferentes hormônios. Tem a questão também do sono, que é muito importante, né? Quando a gente está dormindo, então tem a questão do GH, que vai influenciar também na questão do emagrecimento lá na frente. Tem a questão do hipotiroidismo, que tem gente que tem esse problema Uhum. também. Então, o hormônio, com certeza, é muito importante. A questão da insulina, né? Então, alimentos que têm alto índice glicêmico provocam aí uma alta liberação de insulina. E a insulina é um hormônio que faz com que o nosso organismo acumule gordura. Não sei se Uhum. o pessoal sabe aí. Então, isso tudo influencia, né? Mas aí tem que analisar Sim. direitinho. Por que que ela falou... Quem foi que perguntou? Foi a Vânia. Isso, aí tem que analisar direitinho. Se ela tá com problema hormonal, se tá com hipotiroidismo, os Uhum. alimentos que ela está consumindo, glicêmico. Isso tudo pode Uhum. influenciar a questão do sono. O exercício também ajuda nessa questão da questão do hormônio. Então, tudo isso vai Uhum. influenciar. Sim, com certeza. A gente não pode deixar essa parte de lado, né? Por exemplo, você foi falando aí de outras questões, eu me lembrei. Quando a gente está estressado, aumenta o nível de Estresse, cortisol ansiedade. também. E aí a gente acaba também tendo esse desempenho com os exercícios prejudicado, né? Isso. Muito legal, Gabi. A coisa da insulina, né, que a Gabi mencionou, é porque quando nosso corpo ele tem que manter aquela taxa de glicose sempre equilibradinha, né? Nosso corpo tem que manter, o nosso cérebro Uhum. é responsável por manter tudo em equilíbrio. Quando a gente come uma coisa doce demais, que sobe o nível de glicose, vem o nosso pâncreas, produz a insulina para fazer o quê? Para abaixar aquela glicose. É como se fosse um mecanismo de regulação mesmo. Aí pega aquele excesso de glicose que está ali, já converte em gordura. Está sobrando, pessoal, vamos guardar aqui para quando precisar. Né? E vai acumulando gordura nas células por conta desse pico, né, de glicose. Muito legal, Gabi. Eu gostei da questão do hormônio. Acho que a gente explorou bastante. Agora você estava falando do exercício para emagrecer, né? Tem exercício para emagrecer, tem exercício de força. Na sua opinião, qual que é o exercício certo para emagrecer? Qual o exercício que dá mais resultado? Então, já vou começar quebrando um grande mito aí das pessoas. Uhum. Que a maioria das pessoas chegam para mim e falam, e o exercício aeróbico não é melhor? Não, gente, já tem vários e vários estudos científicos mostrando que não é o exercício aeróbico que é melhor para emagrecer. Por que que as pessoas acreditam que ele é melhor? Porque durante o exercício, realmente, durante o exercício depois, né, todo o dia, o seu corpo vai estar usando diferentes ali
combustíveis, vamos dizer, para ter energia. Então, durante o Uhum. exercício aeróbico, ele vai sim gastar gordura, tá? Sim. Já um exercício mais intenso, como o HIIT ou mesmo a musculação, se for intensa, ela vai estar gastando carboidrato. Só que qual que é o segredo disso tudo? É depois do exercício. Quando você faz o exercício Hum, aeróbico, um exercício leve, o seu corpo rapidamente volta ao estado normal que ele estava. Não foi muito intenso. Então, eu dou uma corridinha, se eu parar aqui agora, pronto. Voltei ao estado normal e para aquela alta queima de gordura. Você volta ao normal. Quando hum, você faz o exercício muito intenso, que você fica ofegante, mesmo na recuperação, seu corpo continua gastando muita caloria, muita energia. E é nessa recuperação que o seu corpo vai gastar o quê? Gordura. Ele vai continuar hum, queimando ali a gordura, né? Então, entendi. assim, o que, que os estudos estão mostrando? Que exercícios intensos, eles são mais eficientes para o emagrecimento, porque ele continua queimando Hum, gordura após o exercício. Você está lá dormindo, você está queimando caloria, está queimando gordura, porque o seu corpo ainda está se recuperando. Isso pode durar até uhum, 48 horas, tá? De 24 ali, dependendo da intensidade que você colocou no exercício. Então, exercícios mais entendi. intensos são mais indicados para o emagrecimento. E são até melhores, né? Porque você faz em menos tempo. Então, é melhor você fazer um HIIT de 20 minutos do que você fazer uma esteira levinha por 1 hora. Então, Olha exercício aí, intenso. ó. Aí as pessoas perguntam, mas o que é exercício intenso? Exercício intenso é tudo aquilo que te deixa muito ofegante. Então, por exemplo, e eu gosto de falar assim, te deixa muito ofegante e que ao mesmo tempo você não consegue sustentar por muito tempo sem ter uma pausa para descansar. Então, por exemplo, se eu Uhum. ficar aqui fazendo polichinelo bem rapidão, fazendo polichinelo e tal, eu não vou conseguir sustentar por mais de 2 minutos, provavelmente. Então, é um exercício Uhum. muito intenso que eu preciso parar. Ixi, tá dando. Deixa eu Deu fazer um uma teste aqui. travadinha, né? Acho Mas que agora agora. já É, porque voltou. a bateria tá acabando. Então é Ah, isso. Então, o exercício intenso gera esse benefício. Só que o que eu gosto de alertar? Pessoas que estão muito acima do peso têm que tomar muito cuidado com um exercício uhum. intenso. Não só acima do peso, mas as pessoas que estão sedentárias têm que começar de uma forma mais devagar, não exagerar, porque senão pode gerar lesão. E o que acontece com Uhum. pessoas que estão muito acima do peso? É a sobrecarga nas articulações. Então, geralmente, elas não podem fazer exercícios de muito impacto. Então, qual que é a minha recomendação? É que ela dê preferência à alimentação, a uma dieta legal, né? Principalmente aí com nutricionista, com acompanhamento de um nutricionista. Foque nisso na alimentação e, ao mesmo tempo, essa pessoa pode fazer um aeróbico, mesmo sabendo que intenso é melhor, mas tem que ser analisado a situação que tá as articulações dessa pessoa, os movimentos. Então, geralmente, quando a pessoa está muito mesmo acima do peso, está com obesidade, o que a gente faz? Foca na alimentação e vai fazendo o aeróbico bem levinho até ir progredindo para ela conseguir fazer um treino mais intenso, tá? Mas Uhum. pessoas que já aí não estão tão no sobrepeso, né, na obesidade, aí a gente pode tentar um exercício sem impacto, né, se ela está sedentária, e aí vai Uhum. evoluindo até pegar mesmo no pesado aí, no hit pesado. Uhum. Mas tem Legal, que ter muito essa legal. progressão com cuidado, né? Com cuidado para não se lesionar, né? De fato, se o Isso. exercício que dá mais resultado para emagrecer é aquele intenso, é aquele que você não consegue fazer por um longo período sem pausar para descansar. Então, ele vai te exigir muito. De fato, para quem está mais acima do peso e está sedentário, tem que ir com muita calma. O pessoal não começa pegando qualquer exercício assim, não. Tem que ter acompanhamento. Tá aí a Gabi falando que ela tem um trabalho também, já atuou nessa área de prevenção de lesão, né? Então tem todo esse cuidado com o treinamento funcional. Fica o alerta aí. E tem uma frequência ideal de treino, Gabi? Por exemplo, eu já ouvi dizer que tem que ter uma pausa para descanso, né? Dia sim, dia não. Quando a gente vai falar desses exercícios para emagrecer, tem uma frequência que é ideal?
Sim, para qualquer objetivo, eu gosto de falar que no mínimo, assim, no mínimo mesmo, quando você não pode fazer mais, no mínimo 3 vezes por semana. Para Uhum. você ter algum resultado, independente do seu objetivo. Então, você tem que No dar um mínimo três estímulo. vezes. Isso, você tem que dar um estímulo Uhum. legal no seu corpo. É até uma das recomendações aí da Organização Mundial da Saúde, né? Que são 3 dias intensos ou 5 dias com exercícios mais moderados, mais Mais levinhos, né? moderados, né? Isso. Uhum. Mas é só uma referência mesmo. Então, para ter um resultado, para ter um estímulo, 3 vezes na semana. Uhum. Agora, se você realmente está comprometido a realmente ter resultado, aí você já pode fazer aí por 5 vezes na semana. E Ah, a questão do intervalo não é que assim, ah, eu só posso fazer um dia sim, um dia não. A questão é você não treinar o mesmo treino todos os dias. Então, por exemplo, aí vai depender da divisão do seu treino. É mais o profissional que vai organizar isso, né? Então, por exemplo, se você treinou, tem diversas formas de dividir o treino. Se você treinou, vamos supor, na linguagem popular, perna um dia, amanhã você vai treinar braço. Já no exercício funcional, a gente já faz um pouco diferente. A gente pode treinar o corpo todo no mesmo dia. Isso geralmente mais para funcional, para emagrecimento, não é para força, né? Força já tem uhum. essa separação, perna e braço um dia, né? Mas quando é Uhum. uma coisa mais de condicionamento, de emagrecimento, a gente pode treinar assim o corpo todo num dia, só que aí vai ser diferente. Por exemplo, hoje eu vou treinar só exercício de empurrar, por exemplo, flexão, né? Uhum. Fica flexão no braço, né? No chão. Amanhã eu já vou treinar exercício de puxar, que é a remada, por exemplo, a rosca bíceps também é um exercício de puxar, que você puxa para perto de você. Então vai depender disso aí, né? É mais o Trabalhar grupos profissional que. musculares diferentes, né? Isso. Não é bom Hum. fazer os mesmos grupos musculares todos os dias, por causa Uhum. das microlesões que eu falei no início, que pode gerar uma grande lesão se você ficar insistindo naquilo todos os dias. E tem a questão também das articulações. Você não pode Uhum. sobrecarregar uma articulação. Então, por exemplo, tem gente que fala assim: ah, agora eu vou correr todos os dias. É um perigo isso. Uhum. Você pode até achar que corrida não é um exercício intenso, que não tem problema, mas corrida, se você parar para observar, são pequenos saltos se você está correndo. Então você está sobrecarregando muito os seus joelhos e quadril principalmente. Então imagine você Uhum. fazer isso todos os dias, correr todos os dias. Eu realmente não recomendo a pessoa correr todos os dias. Só se ela, claro, é atleta e tem um acompanhamento certinho, eles treinam diferente cada dia. Mas se são pessoas comuns, como eu e você, aí não. Tem que ser exercícios diferentes. Não Cada queira fazer o dia, né? mesmo treino todos os dias. Ai, muito legal isso aí, Gabi. O problema da corrida que eu vejo é que parece que quem gosta da corrida se apaixona pela corrida, né? Eu tenho uma amiga que Uhum. ela ama correr, ela não é atleta, não é nada, mas ela ama correr, já participou de meia maratona e de fato, assim, ela se sente livre quando ela corre. Acho que acontece uma mágica com Uhum. quem se identifica com esse esporte, né? Acho que a corrida é meio que a libertação, assim, aquela Sim, é sensação muito de bom mesmo. liberdade, né? Só que o que acontece? Ela tá com problema no joelho, bem como você Pois falou, e é. tá arrasada, porque ela não pode mais E aí correr. não pode mais correr. Então, É o que acontece muito. Porque, assim, às vezes uma lesão demora a aparecer. Então a pessoa fica um, uhum, 2 anos treinando todos os dias e acha assim, ah, tá tudo certo, nunca aconteceu nada. Só que aí passa algum tempinho, aí vem a lesão e aí ela vai ter que parar de praticar aquele esporte. Por isso que a maioria dos atletas, se não todos, né, acabam a carreira todo lesionado, porque eles todos os dias estão ali fazendo o mesmo estímulo. Então é muito perigoso mesmo. e a coisa da corrida, né, ela tem essa pegadinha, porque como o nosso corpo se adapta rápido, né, quando o exercício é aeróbico, você falou, então a pessoa tende a continuar correndo aí 1 hora,
ela está se sentindo bem porque a frequência cardíaca respiratória se adaptou, mas ela está desconsiderando aquele impacto constante ali no joelho dia após dia, né? Então tem que tomar Isso. cuidado, pessoal. Quando for escolher o exercício, tentar variar. Da mesma forma que a gente varia a alimentação, variar os exercícios também, para não sobrecarregar muito o joelho, as articulações e depois ficar sem o seu hobby, né? O seu esporte predileto, se for corrida, por exemplo. Uhum. Deixa eu passar aqui, pra ver se alguém fez mais alguma pergunta. Ah, é aqui, é o Rafa, ó, ele está perguntando, a pessoa com biotipo endomorfo tem mais dificuldade para emagrecer? A pessoa Endomorfo. com bi... Agora você me pegou, porque faz tempo que eu não estudo isso. são três, né? Acho que endomorfo, Ectomorfo, ectomorfo mesomorfo, e mesomorfo, né? O ectomorfo, se não me falha a memória, é faz muito aquele mais tempo. magrinho, né? Bem mais esguio. O endomorfo geralmente tem um corpo, ganha gordura facilmente, né? Eu acho que é aquele tipo mais rechonchudinho, ganha gordura Uhum. É facilmente isso mesmo. e podem ter as pernas mais grossas, mais largas, né? E então, a pessoa está perguntando se eles têm mais dificuldade, né? As pessoas que são mais troncudinhas, assim, que tem aquele biotipo mais rechonchudinho. Fortinho, né? É. Sim, né? E a genética já influencia um pouco. Assim como a pessoa que é muito magra tem muita dificuldade para ganhar massa, né? Uhum, Então a genética influencia com certeza. Mas aí o que que a gente tem que fazer é assumir, né, o controle naquilo que a gente tem, naquilo que a gente tem controle. Ficou até uhum, redundante. Mas se eu não posso controlar a genética, agora eu vou desistir? Não. Poxa, eu tenho minha genética, vamos supor, eu tenho dificuldade de emagrecer. Todo mundo da minha família está acima do peso. Eu vou desistir agora só por causa da genética? Não. Eu posso fazer outras coisas, eu posso alinhar minha alimentação, posso fazer exercício. Assim como a uhum. pessoa que está muito magra e quer ganhar massa. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é muito magra mesmo e ela sempre sofreu com isso, tenta ganhar massa magra, mas ela desistiu? Não. Ela procurou ajuda de nutricionista, procurou a minha ajuda para ter aí essa orientação dos exercícios. Então, assim, você E vai ela para o tá lado que abaixo do você peso, pode. assim? Sim, e é E- um problema também. Ah, A gente pensa que é hum, só quem quer emagrecer, mas não. Porque isso causa problemas nas articulações. Se você tem hum. baixa massa muscular, muitas coisas podem acontecer no corpo, né? E uma delas é essa questão de lesões, que você fica mais suscetível a lesões, você tem mais Olha, dores no assim, corpo, mais problemas na coluna. Então, são probleminhas chatinhos também. Para olha quem que coisa. é uma luta Eu também nunca para tinha quem tá parado para do pensar lado nesse. oposto. Sim, sim, interessante, que eu nunca tinha parado para pensar nisso. A gente normalmente associa os problemas de saúde com sobrepeso, né? Porque Não, mas quem sobrecarrega as tá muito abaixo também. articulações. Quem está muito abaixo também pode ter uma questão de saúde até, né, pessoal? Mais do que Isso. estética aí. Muito legal, Gabi. Agora, eu queria saber, e vou até você me deu uma ideia de uma live aí, quando você está falando dos genes, né? Que os genes não determinam. Hoje eu vou pesquisar mais sobre esse assunto, porque de fato, a nossa genética, a gente nasce, né, com um código genético, mas as pesquisas descobrem que dependendo dos nossos hábitos, esses genes são ligados e desligados. Então, não é porque a gente tem mais facilidade ou mais dificuldade para alguma coisa que a gente tem que achar que isso é o fim do caminho, se acomodar e falar, não, é assim, pronto, acabou. Porque, dependendo dos nossos hábitos, os genes podem ser ligados e desligados. Tem muitas pesquisas que mostram, por exemplo, que mesmo nas pessoas com tendência à doença arterial coronariana, diabetes, se elas tiverem hábitos saudáveis, alimentação saudável, se manterem ativas, elas acabam não manifestando aquela tendência carregada no gene. Então, a gente não pode se apegar à questão genética como uma desculpa para não cuidar da nossa saúde, né? Aí E é a Gabi, questão de ter mais dificuldade. Por exemplo, quem tem essa genética, né? Que a família, por exemplo, é toda acima do peso, realmente, ela provavelmente vai ter mais dificuldade de uma pessoa que
não tem, né, a mesma genética. Mas é igual eu Uhum. falei, aí você vai no que você pode ter controle. No que está sob controle, né? É. Legal. Agora, antes de terminar a nossa live, né? Porque falta só 10 minutinhos, senão ela cai, que nem daquela vez. Eu queria pedir para você falar sobre os principais conselhos que você daria para quem está tentando emagrecer, mas não consegue ter resultado, não consegue chegar ao peso saudável. E também falar um pouco sobre o seu trabalho, se você quiser, né, quiser divulgar para as pessoas, fica à vontade aí, passar seus contatos, enfim. Tá. Então vamos lá para os conselhos, né? Eu acho que assim, o primeiro que eu pode até ser assim, ó, como que a gente fala? Eu sou um pouco suspeita para falar, né? Como profissional aqui. Mas é porque Uhum. eu sei da importância que tem a pessoa ter um acompanhamento profissional. Primeiro, pela questão da segurança, para não se machucar, porque eu vejo muitas pessoas tentando sozinha e aí depois se machucam, aí falam: ah, agora eu tô parada, não posso fazer mais nada porque eu tô com o joelho todo estourado. Então, procurar, né, ajuda profissional, mesmo sendo exercício, mesmo tendo milhares de opções gratuitas aí pela internet. Eu mesma estou sempre, toda semana, postando um treino gratuito aí nas minhas redes sociais. Eu faço isso para incentivar as pessoas, mas ao mesmo tempo eu tenho que falar que é muito importante ter um acompanhamento mais de perto de um profissional para evitar lesões, evitar dores. E ao mesmo tempo, o profissional vai saber dar os estímulos que eu falei aqui na live, os estímulos certos, né? Se você ficar sempre ali na caminhadinha 20 minutos, 3 vezes por semana, seu corpo vai acostumar e você não vai ter resultado. Então, você precisa ter um estímulo maior, tá? Então, o Uhum. primeiro conselho é esse. O segundo, já ligado com esse, é você observar também a alimentação, né? De nada adianta Uhum. você se matar de fazer exercício se sua alimentação, se o seu sono, se o seu estresse está tudo equilibrado, né? Principalmente a alimentação. Uhum. Então, muitas pessoas eu sei que têm dificuldades nessa parte, até fazem exercício, mas quando fala alimentação, ela não consegue se controlar. Então, Uhum. talvez poderia ir procurar ajuda de psicóloga também, que é muito É. ligada à questão da mente, não só da nutricionista em si, né? Mas a questão da alimentação vem muito a questão do estresse e da ansiedade. Uhum. Então, observar como que está a alimentação é o segundo conselho, porque o exercício ele não vai fazer milagre, mas ele vai ajudar sim no emagrecimento junto com a alimentação. E o terceiro é você fazer, né, exercícios mais intensos. Você pode até alternar. Segunda, quarta e sexta faz bem intenso. Terça e quinta faz mais levinho, um aeróbico, uma caminhada para não sobrecarregar também. Então, Uhum. analisar como que está sendo esse estímulo. Não faça o mesmo treino todos os dias e sempre tenta aumentar esse estímulo aí um pouquinho mais intenso. Se está na academia, aumenta o peso, né? Se está treinando em casa no HIIT, tenta fazer mais rápido. Então, para quebrar esse platô, né? Então, acho que Uhum. esses são os Muito conselhos. legal. Muito legal. Então, vou tentar resumir, ó, pessoal. Nada de ficar só no aeróbico, porque a gente se adapta rápido. Ficar muito tempo no aeróbico de algum tipo de exercício, corridinha, pode sobrecarregar o joelho. Fazer o HIIT, que é o exercício intenso, aquele que a Gabi falou, que você não consegue ficar fazendo mais de 2 minutos sem parar um pouco para descansar. Então você vê que o HIIT ele é bem puxado mesmo, e por isso você tem que ter cuidado se você está sedentário, se você está com peso muito alto, para não ter lesão, não se machucar. Buscar um acompanhamento profissional pode ajudar muito nisso. Cuidar da alimentação, cuidar da questão hormonal, cuidar dos descansos também, né? Que a Gabi falou que a gente não pode trabalhar o mesmo mesmo grupo muscular todo dia, que tem que ter essa variação. E isso tudo ajuda você a quando chegar nesse segundo platô aí que a gente mencionou logo no início da live, você dá mais estímulo para continuar tendo resultado. Muito legal, Gabi. Olha, eu queria agradecer a sua participação aqui. Foi ótimo, tirei um monte de dúvida. Eu acho super relevante a gente conversar sobre isso, porque da mesma forma que tem muita gente que acaba entrando nessas dietas malucas e desenvolvendo compulsão alimentar, não tendo controle com a comida, e
aqui da parte da psicologia, eu fico com muito receio disso e sempre alertando as pessoas para não cair nessas armadilhas. Eu acho que do lado também do exercício físico me preocupa muito. Eu acho que é fundamental o seu trabalho, assim, de buscar esse emagrecimento, né? Buscar o peso ideal, o peso saudável, agregando com a saúde, evitando lesão, porque cada coisa absurda que a gente vê até nas redes sociais, assim, a pessoa parece que ela vai quase quebrar as pernas no leg press de tanto peso, e aquilo as pessoas parecem que ficam atraídas e acham que aquilo ali é certo, que aquilo ali é normal, sem considerar o risco de lesão. A gente tem que pensar, pessoal, a nossa geração aqui, se Deus quiser, vai chegar até 120 anos. A gente tem que cuidar dessa máquina que é o nosso corpo para ficar bem até lá, né? Então, eu queria, Gabi, que você também passasse seus contatos se você quiser divulgar seu trabalho, alguma coisa, e agradecer também a sua participação aqui. Eu E que a gente vai agradeço fazer aí pelo outras lives convite. também. Eu que Foi ótima a agradeço sua pelo convite. participação. Você já participou também das lives que eu te amei. Foi bem Sim, bacana sim. também. Não, então para quem quiser entrar em contato aí, tem aí minhas redes sociais, é só ir no Gabi Câmara Personal. Eu faço acompanhamento tanto personal online, posso fazer também vídeo acompanhando a pessoa. Faço consultoria, onde eu prescrevo treino e aí a pessoa, né, treina lá, se for na academia ou em casa. E também tem um grupo que eu tenho acompanhado, que é um grupo de emagrecimento focado nisso, né? Que são pessoas assim que têm dificuldade de fazer exercício, acham difícil ter esse hábito. Então, por isso eu montei um grupo onde essas pessoas estão segunda, quarta e sexta, a gente tem aulas ao vivo, onde eu estou ali incentivando essas pessoas, posso ver, observar, corrigir. Então está sendo bem, bem legal, né, esse grupo. Então tem várias formas de ajudar aí as pessoas. Toda segunda-feira eu posto um vídeo, um treino completo para incentivar as pessoas a fazer exercício. E durante a semana eu estou postando também algumas dicas aí, principalmente sobre emagrecimento e hábitos, que é uma coisa que eu gosto de falar também. Então é Legal, só Gabi. ir lá no meu perfil, qualquer coisa manda uma mensagem que a Sim. gente Quem está tiver aí, à interesse de disposição. participar do grupo de emagrecimento da Gabi, é só mandar uma mensagem para ela no direct, mandar um nome, e-mail. Não sei se está aberto para turmas, mas aí a Gabi já deixa registrado para quando tiver uma nova turma para acompanhar. Quem tiver interesse, fazer um exercício. Super recomendo a Gabi, super responsável. E não vai colocar vocês numa furada de fazer exercício para ter lesão. Né? Não vai ser, às vezes, Gabi, a gente tem que dar a real, porque às vezes a pessoa quer um resultado rápido, mas a gente tem que dar o que ela precisa, não o que ela quer, porque nem sempre o Isso. que ela quer é seguro, né? Ela pode querer chegar daqui amanhã em Roma num Fusquinha, ou num carro caindo aos pedaços, né? Mas a gente vai sempre apresentar um veículo que ela vai chegar lá seguro, mesmo que demore mais. Então, o nosso caminho sempre é mostrando o que é seguro, que não vai causar lesão, que não vai causar nenhum tipo de transtorno ou adoecimento pior. Muito Isso legal, aí. super recomendo a Gabi. Obrigada. Se tiver qualquer dúvida também, pode mandar mensagem sem comprometimento aí. Se tiver alguma dúvida da live, só mandar mensagem. Legal, eu tô vendo aqui para trás se alguém perguntou, eu acho que não, mas se por acaso... tem aqui, ó, tem algum energético para quem tem 50 anos? Energético será o quê? Para dar mais disposição? E será que é isso que você quer saber? Marcilo, né, perguntando se tem algum energético para dar mais disposição para quem tem 50 anos? Será que é isso? Olha, Marcelo, eu vou, não sei a Gabi, mas eu não tenho uma receita de energético, não. Eu tenho que sempre focar para alimentação saudável, equilibrada, sono. Se você não está com energia, talvez alguma coisa esteja desequilibrada aí, né? Se não for alguma coisa hormonal mais séria, né, que precise consultar um médico especialista, eu sempre busco orientar para buscar nos alimentos, não essas soluções mágicas. Eu queria um negócio que me fizesse acordar às 5 da manhã, quicando, sem estar cansada, revigorada, rejuvenescida, mas eu não descobri isso ainda não, pelo menos não seguro. Aí teria que ser um nutricionista mesmo, porque tem sim os pré-treinos, né? Para quem treina, faz principalmente em musculação, exercícios mais intensos. Tem os pré-treinos, mas aí tem que ser com acompanhamento do nutricionista. Nem eu posso indicar, não. Aí já é mais com o nutricionista, que já é contra o conselho, né? Que é algo bem Sim, específico da sim. profissão aí. Mas tem os